Eu entrei no museu em 21 de agosto de 1997 e desde então já se falava na precariedade da situação museal e também de segurança dessa instituição. Vários diretores antes de mim estiveram aqui lutando, tentando fazer modificações necessárias para que essa instituição não corresse nenhum risco que acabou se realizando, acabou acontecendo, como você pode ver aqui atrás. A tragédia que atingiu o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, ela expõe uma fratura total, né, que atinge, como eu disse, as instituições culturais brasileiras, né? O que ocorreu por lá pode ocorrer a qualquer outra instituição federal, estadual, municipal e mesmo algumas particulares. Porque hoje o que nós estamos presenciando é um descaso, uma falta de compreensão, um descaso em relação à cultura brasileira. Essa tragédia que aconteceu com o Museu Nacional, quer dizer, uma delas é econômica e financeira. É o orçamento ser pequeno, é toda a burocracia política que você tem um orçamento, mas não tem, porque ele não é liberado. É você ter, como se diz, programas de trabalho, o programa de trabalho dos depoimentos para a posteridade, ele fica congelado, o dinheiro não chega, você não pode comprar o equipamento, comprar a câmera. Nós temos toda a questão da segurança, temos vídeos na entrada para não roubarem, para não assaltarem e tal, e para não pegar fogo, mas isso tem que ser o tempo todo reequipado, isso tem que ter o tempo todo a manutenção. E quando você não tem orçamento, quer dizer, nós no Rio de Janeiro chegamos a ficar meses e meses sem salário, sem 13º, nós ficamos sem o serviço de limpeza, nós limpávamos o banheiro, nós fazíamos o café, nós limpávamos a nossa lata de lixo todo dia, nós todos, trabalhando em equipe. Todos os serviços que a gente considera normalmente atividade meio, como segurança, recepção, na verdade, no nosso campo do patrimônio cultural, são atividades finalísticas. Um serviço de segurança para nós não é só proteção patrimonial no sentido administrativo. Além disso, é um trabalho quase que especializado, a gente pode dizer assim, porque muitas vezes mais importante do que o armário é o que está dentro do armário. E na hora de uma priorização de salvamento do patrimônio administrativo, não é? Se a gente pode dizer assim, é preciso que quem cuida desse acervo saiba que o que está dentro do armário às vezes é mais importante que o armário. Especialmente na área de segurança, a falta de verba, né, é muito grande e ela nunca chega na medida, como eu já disse, na medida em que nós, né, que trabalhamos na área, solicitamos. Então, é a questão econômica, é a questão social e é a questão burocrática, a questão de que tudo é feito com um processo chega num setor, ele leva 5 dias, 10 dias para ir para o outro setor, o setor está ao lado dele. Um primeiro desafio é conseguir manter a motivação das equipes. São equipes extraordinárias, pessoas com excelente formação. Aqui no Museu da República eu tenho, para você saber, 9 doutores, pessoas dedicadas, mas com salários amesquinhados, mas que continuam dedicadas. Antes de chegar nos museus, falar da problemática da formação, que também ela exige equipamentos, exige laboratórios, exige toda uma estrutura, né, para a formação. Qualquer universidade, qualquer curso precisa disso, né? Então, eu acho que o problema começa por aí. E com relação aos museus, aí já na parte onde o profissional vai atuar, o problema ele se potencializa, porque um museu, uma estrutura de um museu, ela necessita de equipamentos, de recursos materiais, de recursos humanos, para poder sobreviver de maneira digna, né, e fazer face a todas as suas funções
em relação à sociedade. Né? Isso vai desde a coleta do acervo, a sua pesquisa, a sua documentação, a sua exposição ao público, a sua relação com o público, né? Isso abarca todo o processo de musealização e é um processo que requer uma estrutura de recursos humanos, de recursos materiais. Nenhum museu pode sobreviver sem recursos. É muito comum em vários museus, e eu mesma passei por isso, de nós termos que muitas vezes colocar do nosso salário alguns materiais básicos, como por exemplo luvas, máscaras, jalecos. No caso da fotografia, existe um invólucro, né, um invólucro próprio para cada foto, mas às vezes não tem para comprar, e aí a gente compra com o próprio salário, porque o respeito ao acervo é tanto que não tem dinheiro, não tem material, mas aí tira do salário para poder fazer, ou então guarda da melhor forma, mas aí não tem a pasta e tenta comprar a pasta, coisas mínimas, mas que num acervo gigante a gente acaba tendo que fazer pela gente, porque às vezes não tem dinheiro nem para o material, mas a gente se vira porque o acervo merece todo o respeito. No caso do patrimônio, nós ainda temos uma outra questão delicada e sensível, que talvez caracterize o patrimônio como tal, é que toda vez que a gente cuida do patrimônio, que a gente se dedica à preservação do bem cultural, na verdade, nós não estamos fazendo isso para a nossa geração, para o nosso tempo. É claro que a gente fica feliz de poder usufruir nos nossos dias e na nossa existência o contato com esse patrimônio, mas a gente não pode esquecer que a gente tem também no horizonte o compromisso de deixar esse patrimônio como legado para as futuras gerações. Apesar de ser o Museu Nacional ser um museu de paleontologia, de arqueologia, de história natural, mas ali na verdade havia uma proximidade geográfica e uma parceria entre museus, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, é preconizada pela Política Nacional de Museus, mas a gente teve esse ocaso. A Casa da Marquesa de Santos, na verdade, ela está fechada à visitação, havia na verdade uma tentativa de se trabalhar ali os jardins e tal, com eventos, até para poder você fazer ali, ela começar a ter uma vida, mas esse acervo foi levado para o Museu Nacional, e o Museu Nacional, a gente sabe o que aconteceu, né? Pegou fogo agora no início de setembro de 2018. E daí, todo esse acervo agora vai, quiçá, né? Vai ter o trabalho de rescaldo, pode até ter sobrado alguma coisa, mas pelas imagens que a gente viu, é muito difícil, né? Mobiliário ter sobrado ali depois desse incêndio. Ficaram as peças maiores, era o mobiliário, o cadeiral da Carlota Joaquina, móveis escrito P1 na sua fachada. Sabemos que outros móveis eram da Quinta da Boa Vista, do Palácio, que quando a República foi instalada, todo o mobiliário foi vendido e foi doado. E esse foi recuperado através de leilões, quando foi instalado o Museu do Primeiro Reinado, anos atrás. Então, o que existia lá de grande eram jarrões de porcelana chinesa muito grandes, era uma planta da Quinta da Boa Vista, era uma maquete da planta da Boa Vista, aqui, atribuída ao Glasiou, aqui o jardinamento da Quinta, era uma planta do Campo de São Cristóvão, que estava emoldurada, enorme demais para ficar e que entra o que você falou, da gente compartilhar esses bens que a gente não estaria usando para o museu poder, enfim, recompor uma área histórica do museu. E agora virou cinzas, né? Quer dizer, nós não sabemos tudo que ali foi perdido, mas a sociedade brasileira, né, não se dá conta do seu patrimônio, e o patrimônio está em risco. Muitos museus continuam em risco, e só uma política pública consequente, com atenção, né? Não faz sentido, como eu disse, que os gestores
dos museus públicos fiquem migalhando, né, pequenos recursos. É preciso um investimento concreto, decidido, ampliado como parte de uma política pública. Acho que a população tem que saber do que existe nesses museus. Acho que falta informação também para poder reivindicar, porque quem não sabe, quem não vai ao museu, quem não sabe, ou só vai para... não vai nunca poder cobrar isso, né? Então acho que daqui para frente a gente tem que ter mais informação e sim, para poder cobrar e ter mais recursos, a gente poder conseguir manter esses acervos todos de pé sem nenhum problema. Nós temos que aproveitar, utilizar o que aconteceu aqui como um marco de uma verdadeira virada para a atenção aos nossos equipamentos museais do nosso país. Mas para isso precisamos que a sociedade se manifeste, que a sociedade inclusive nos cobre o que está acontecendo no museu, o que vocês estão fazendo e como há outras instituições museais para que a gente não tenha tragédias como essa acontecendo. E um ponto ainda que eu quero deixar claro para os interessados é que eu não sou um cara otimista, mas eu tenho grande esperança que se a gente receber um recurso rápido, e está sendo prometido que vai ser rápido, nós vamos ter a oportunidade de recuperar parte do nosso patrimônio. Da mesma forma, várias instituições de fora do nosso país já se comprometeram a doar material, a recompor o nosso acervo. Porém, o Brasil tem que merecer esse acervo. Eles não podem dar mais material para que isso pegue fogo novamente. Então nós temos que fazer a nossa parte. E nós só conseguimos fazer isso com a ajuda do governo federal.